Somos no meio do capítulo 2 do Tânia, chamado Perek Bet. É um capítulo super importante, que descreve para nós a nossa ligação íntima que nós temos com a essência do Deus. A segunda alma que nós possuímos, que é uma alma intrinsecamente ligada com Deus. Para explicar isso, o Baal HaTanya usou várias explicações que no fim se somam. Começando que a nossa alma é uma parte divina. Explicou o que é uma parte divina. Ela vem da essência do Deus, por isso está escrito que Deus assoprou em nossas almas, em nossos corpos, uma alma divina. O versículo diz, Vayipar ba'apo, que Deus assoprou nas narinas do Adão uma alma de vida. E o Alter Rebbe explica bem qual que é a diferença entre assoprar e falar. Falar é algo externo, onde que a pessoa não investe tanto do seu íntimo, da sua essência. Por isso uma pessoa pode falar muito tempo e não se cansa tanto. Diferente e bem diferente é uma pessoa que está soprando. Quando ele assopra, ele está realmente produzindo e revelando algo que vem de seu íntimo mesmo. Por isso uma pessoa se cansa tanto. Assim também para Deus, nós entregar as nossas almas, Ele fez isso aqui através do sopro de Deus. Deus assoprou nos nossos narines. Apesar que aqui, nesse segundo capítulo, não está muito claro aquilo que eu vou explicar agora, mas há uma grande explicação a mais que se junta, que se somam com aquilo que eu acabei de falar. Sobre todas as outras criaturas do mundo, não está escrito que Deus assoprou uma vida e entregou para eles. Está escrito, Bidvar Hashem Shamayim Nas, que a palavra de Deus criou tudo que tem além das almas. Conforme explica o autor do Tânia, na sua famosa carta de Teshuvah, no capítulo 4, que nós já estudamos, naquele capítulo, o autor do Tânia diz que todas as outras criaturas, inclusive também os anjos, todos foram criados com a fala do Deus. Vayomer Hashem, e Deus falou. Diferente é quando Deus foi criar a alma da pessoa, o ser humano, aqui ele colocou isso que é através do Vayipar, através de assoprar. Mas aqui tem mais um assunto importante. As outras criaturas não são a fala de Deus. A fala de Deus que mandou criar algo. Quando se fala sobre isso, quando se trata sobre a nossa alma, não que a sopra de Deus mandou criar uma alma. A sopra de Deus se tornou a nossa alma. Totalmente diferente. Ou seja, vem do íntimo de Deus e aquilo que vem do íntimo é a nossa alma. Demonstrando a nossa ligação tão forte com a essência de Deus, como o íntimo de Deus. Depois o Baal HaTanya continuou, que nos chamou de sendo subimos na mente, no pensamento e na sabedoria do Deus. Subimos no próprio pensamento, que o pensamento do Deus também possui vários níveis, e nós subimos no pensamento nos níveis mais altos, mais superiores que tem. E quando falamos sobre pensamento e sabedoria, o Baal HaTanya continua nos descrevendo que Deus e a sua sabedoria são totalmente unidos. Diferente como que está no ser humano, onde ele e a sua sabedoria se juntam para alcançar o conceito de aprender e captar uma ideia. A nossa inteligência é tipo de um instrumento nas mãos das nossas almas. Diferente é no Deus que ele se une com seu pensamento e sabedoria de tal forma que é errado, que fica totalmente unido. Unido como uma união perfeita, que Maimônides diz que isso é algo que nós não podemos entender. Do lado do Tânia, quem está estudando o Tânia, ele percebe que aqui tem uma nota. Tem uma pequena nota
onde que o Balatanya explica esse assunto como linhas do Kabbalah. O que ele está dizendo? Sabemos, obviamente, eu não vou me agora estender muito sobre esse assunto, que tem que estudar bastante Tanya Hassidut para entender essas poucas linhas, mas nós sabemos o seguinte, que conhecido Arizal, chamado Rebbe Yitzchak Luria, foi quem nos revelou o segredo de Tzimtzum. O Tzimtzum significa, para Deus criar o nosso mundo, ele retirou toda a sua luz infinita, deixou todo o lugar, obviamente de uma forma metafórica, todo o lugar vazio de seu luz infinito e introduziu uma nova proposta, uma luz, uma revelação dele bem limitado, que é os nossos mundos, inclusive nós todos que moramos nesses mundos, somos capazes de receber. Mas aquela luz infinita dele, ele realmente retirou. Os outros de Kubalim, conforme, por exemplo, o Ramak, Moshe Cordoviro, também um grande cabalista na época do Arizal, ele explicou a nossa ligação com Deus não através dessa forma de Tzimtzum, onde que Deus realmente tinha que se restringir, se contrair e tirar aquela luz infinita, mas ele usou outras explicações. Aqui nessa nota do lado, o Balatanya explica para nós que mesmo seguindo a linha do Arizal, que Deus afastou sua luz infinita e deixou para nossa mente uma luz limitada, aquilo que nós falamos, que Deus e a sua sabedoria são unidos, continua de pé, apesar que o próprio Deus transcende demais aqueles firot, aqueles atributos, tipo sabedoria, que sabedoria faz parte dos atributos de Deus. Ele transcende eles. Mas mesmo assim, o assunto está certo quando Deus realmente se reveste dos firot da Atzilut, esses atributos de sabedoria, quando estão no mundo da Atzilut, ele se une com os firot da Atzilut de uma forma que ele e a sua sabedoria são totalmente unidos. Usando o que está escrito nos outros lugares da Hassidut, devemos concluir o assunto da seguinte maneira: existe a essência da nossa alma, que também é acima dos nossos atributos. A essência da nossa alma vem da essência do Deus mesmo, como que ele é antes do Tzimtzum, como ele é antes de se restringir. É íntimo com íntimo, uma ligação totalmente íntima. Mas mesmo as nossas almas, quando estão no nível do Nefesh, Ruach, Neshama, que nós vamos daqui a pouco estudar, que representa as faculdades da alma, mesmo as faculdades da alma, que significa alma revestida no corpo, ela também está totalmente unida com os Sfirot Hashem. E os Sfirot, os atributos de Deus, são unidos com ele após o Tzimtzum, após dele se restringir. Mas, de qualquer maneira, há uma ligação de nós, que é da nossa essência para a essência de Deus mesmo. Por isso nós somos filhos para Hashem, nós somos aqueles que subiram na mente de Hashem, o sopro da Hashem, mas também existe como que nossas almas descem até o nível do Nefesh, Ruach, Neshama, que são as faculdades revestidas dentro do nosso corpo, continuamos sendo totalmente unidos com as faculdades da Hashem, e as faculdades da Hashem, que são os atributos da Hashem, os Sfirot da Hashem, são unidos com ele através do processo chamado Tzimtzum, que o Arizal explica. De tal forma que aquilo que estudamos até agora se encaixa bem também segundo a linha do Arizal, que a essência de Deus está afastada do nosso mundo. Mas, de qualquer maneira, voltamos. Eu sei que eu não me expliquei bem sobre esse assunto, mas não tem como explicar o assunto ainda quando estamos nessa parte do treino. Por isso, vamos voltar para como que a gente era antes dessa nota. Nós somos totalmente ligados com Deus, tanto pela nossa essência, tanto pelos nossos firot, pelos nossos atributos, pelas nossas faculdades, totalmente unidos de tal forma que nós somos uma parte de Deus mesmo e nossa origem é da essência do Deus. E agora vamos voltar para nosso livro Tanya, usando Tanya em português. Eu estou na página 60.
Vocês que estão usando lá a linha azul, somos aqui Ve'af, 3 linhas de baixo. Agora, o Balatanya vai abordar uma grande dificuldade que surge dessa explicação que ele acabou de nos oferecer. Ou seja, já que acabamos de estudar que todas as almas emanam da sabedoria divina, já que todos nós temos a mesma origem, por que tem tantas diferenças entre as almas? Se todos nós chegamos, todos nós temos nossas origens na sabedoria divina, que é a sabedoria suprema de Deus, conclui-se pela lógica que todas as almas deveriam se achar do mesmo nível. Se tem a mesma origem, deveria ser do mesmo nível. Como pode ser? Como então pode haver diferentes níveis entre as almas, entre todos nós? Por que tem essas diferenças? Aqui começa o Balatanya e diz o seguinte: na verdade, nós não podemos negar o fato que existem milhares de diferentes níveis de almas, de Shamot. E são níveis sobre níveis, sem fim. Sem fim níveis nas almas. Por exemplo, se nós vamos pegar as almas dos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, vamos pegar a alma de Moshe Rabbeinu, nosso mestre, eles são muito superiores às almas das nossas próprias gerações, que essas almas da nossa geração, eles se chamam Ikve de Mashiach, calcanhares de Mashiach, da mesma forma como o calcanhar, ele é a última parte do nosso corpo, que tem pouca vitalidade. Em vários lugares é chamado o anjo de morte que existe dentro de nós, ou seja, tem pouca vida. E por isso, quando alguém está querendo testar se a água está quente, ele coloca o calcanhar às vezes, porque tem pouca vida. Nossas almas são chamadas calcanhar. Por que são chamadas calcanhar? Porque eles realmente não vibram com Deus. E não se identificam com Deus, que nem as almas do Moshe Rabbeinu e os nossos patriarcas. E o Balatanya continua e deixa isso bem claro, pois as almas posteriores da nossa geração, eles são como as solas de pé em comparação com o cérebro e a cabeça, que são os patriarcas. Moshe Rabbeinu é a cabeça e nós somos a calcanhar. É interessante, é bom anotar que tem um discurso do Friedrich, que é o sogro do nosso Rebbe, que ele diz, apesar que aqui nós somos chamados calcanhares, não é para entender isso aqui como desprezo. O calcanhar tem uma grande vantagem. Já que ele não tem tanto cérebro, ele tem mais aceitar uma ordem de Deus, como aquele que Hassidut chama Kabbalat Ol, assumir e aceitar o jugo divino. Por isso, Messirut Nefesh, auto-sacrifício, e se entregar totalmente para Deus. Quem se entrega mais, às vezes, é o calcanhar, mais do que a cabeça. Por isso, nós temos a nossa grandeza também. Mas, de qualquer maneira, o que o Alter está querendo provar aqui, que há grandes diferenças entre as almas, tipo patriarcas e Moshe Rabbeinu, e as nossas almas, que são solas de pé em comparação com as almas deles. Ou seja, da mesma forma como a força vital é encontrada nas solas de pé, nós não podemos comparar essa força vital como aquele que se encontra nas nossas cabeças. Assim também não pode comparar as almas das gerações nossas presentes como aqueles que eram das primeiras gerações. E mais ainda, continua Balatanya, nós não precisamos, para mostrar que existe diferença nas almas, se comparar com as almas de Moshe Rabbeinu. E assim também, em cada geração, existe Rashei Alfei Israel. Existe aqueles que são os cabeças das multidões do resto do Bnei Israel. Existem nossos líderes. Cada geração tem líderes. Shenishmotehem. Continua o Balatanya e diz, porque as suas almas, eles são na categoria do nível
cabeça e cérebro em comparação com aquelas almas que pertencem para as massas dos ignorantes. Tem pessoas que são ignorantes, são pessoas com pouco conhecimento. As almas dessas pessoas de pouco conhecimento perante as pessoas sábias, os líderes da nossa geração, também são almas totalmente diferentes. וכן נפשות לגבי נפשות. Da mesma forma como acabamos de falar, que dentro das almas, no nível de Neshama, existem Neshamot, almas mais elevadas e depois inferiores. Assim também nós sabemos que existe Nefesh, Ruach e Neshama. Cada um de nós possui Nefesh, Ruach, são 3 níveis da alma. Essas diferenças existem em todos os níveis da alma. Existe diferença entre uma pessoa e outra pessoa. Ou seja, cabe aqui explicar a diferença entre Nefesh, Ruach e Neshama. Interessante que o autor do Tânia não explica isso aqui, mas não vamos, se Deus quiser, chegar a isso. O que é importante para nós nessa altura para saber que as diferenças que existem entre todas as almas são em todos os níveis da alma. Existe um Nefesh diferente entre várias pessoas, existe um Ruach diferente em cada um, e existe um Neshama diferente. Ou seja, da mesma maneira como o nível da alma do Neshama varia de um para o outro, assim também são os níveis do Ruach e Nefesh. Por isso, que já tem tantas diferenças, como que nós podemos entender essas diferenças se a origem de todas as almas é a mesma? Mikol Makom. Mas mesmo assim, Shoresh Kol HaNefesh Ruach u'Neshama Kulam, nós devemos saber que apesar que existem na prática várias diferenças, isso não contradiz aquilo que nós falamos antes, que o início e a fonte de todas as almas, eles vêm do mesmo lugar. Eles vêm do mesmo lugar, mas saem almas diferentes. Na prática tem almas diferentes, apesar que vêm do mesmo choro, do mesmo lugar. Ou seja, a raiz de cada nefesh, de cada neshama, desde a pessoa mais alta até a pessoa mais baixa. E quando se fala mais baixo, o Balatani deixa claro que é o mais baixo. Aquelas almas que se revestiram e se incorporaram dentro dos iletrados e dos mais tolos, dos tolos judeus que existem. Mesmo as almas deles, as almas vêm todas do mesmo lugar. Todas elas, independente de quem que é a pessoa, são derivadas da mente suprema, que é o Chachma Ilai, que é a sabedoria de Deus. Agora, isso obviamente é difícil para entender. Como que pode ser que todas as almas têm a mesma origem e se comportam e eles realmente são diferentes? As almas têm a mesma origem e na prática são diferentes. Para mostrar esse assunto, o autor de Tânia vai entrar agora e nos oferecer uma grande explicação. Mas antes vai ter uma analogia, vai ter uma metáfora complicadíssima, e depois vamos voltar para entender como que é possível que todas as almas venham do mesmo lugar, todos têm o mesmo Pai, mas eles se comportam, não sei se a palavra é comportar, mas eles realmente são de níveis diferentes. Isso vamos deixar para a nossa próxima aula. Shikoyach.